Vamos falar da saída do Sampaoli? Vamos falar. Mais, né? Mais detalhes e da possível chegada também, porque agora já estão especulando um monte de nome. E aí o Sampaoli, Bruno, era muito do que a gente falava aqui também, né? Ele não entregava, talvez, os resultados e tinha essa questão, e eu tô vendo muito da repercussão ali da imprensa mineira também, né? Da imprensa local e dos setoristas do Atlético, dessa questão dos reforços que chegam, alguns que ele não pediram. A gente falou aqui da contratação Foi do Cassierra? Foi o Cassierra que o Sampaoli... E ele falou assim, não fui eu que pedi, também pelo que eu vi não é da posição que eu tô precisando também. Então, quer dizer, já não tinha uma relação boa, né, Bruno? Mas contratar o Jorge Sampaoli é sempre uma tragédia pré-anunciada, né? Ele sempre vai arrumar um problema e quase sempre o problema envolve mercado de transferências. Ou seja, não dá para chamar o Atlético Mineiro de inocente. É sempre assim. Em qualquer clube, se você for perguntar pro Tite, pro Abel, pro Felipe Luiz, há jogadores que você pede e não são contratados ou não é contratado. Entretanto, depois surgem outros porque foi oferecido, ou porque o scout subscreveu, ou porque o presidente achou bom nome e o treinador depois aceitou. É natural. A questão é que o Sampaoli, para não dizer cabeça dura, é muito intransigente em relação a isso e chato. Ou seja, já tinha passado pelo Atlético. O Atlético conhece o histórico do Sampaoli. Ele teve problemas no Flamengo, teve problemas no Santos, no próprio Atlético, teve no futebol europeu, no Sevilha. Aliás, eu tenho aqui bastidores e me recordo na perfeição de entrevistar o Ganso nos tempos do Sevilha com o Sampaoli. E eu me surpreendi naquele momento com o número de reclamações internas que existiam por conta dessa questão da intransigência do Sampaoli com jogadores, com diretoria, mas sempre e quase sempre envolvendo o mercado de transferências. Então eu não vou dizer morte porque é um termo pesado, mas é sempre uma tragédia anunciada. O Sampaoli tem data de duração e geralmente ela é muito curta e sempre continua muito bem empregado. É bom treinador, mas o pacote Sampaoli não compensa. O Atlético arriscou. E para piorar, né? Você planeja toda uma nova temporada com um treinador e antes mesmo de chegar em março, ainda em fevereiro, você já demite, né? Ou seja, mostra muito uma falta de planejamento, porque é claro que você vai ter sempre problemas com o Sampaoli em relação a reforços. E assim, eu também não entendo mais quem cai nessa de contratar o Sampaoli. Aí, dando como diz o Bruno Andrade, não é um programa de opinião, mas... Sim, sim. No seguinte sentido, né? É um técnico que tem poucas conquistas, poucos títulos. 2 Copas Américas com a seleção do Chile. Com a seleção, mas isso também já faz muito tempo. Muito tempo. E com o time, e aquela Copa Sul-Americana, onde de fato o time lá da Universidade do Chile jogou muito bem. Agora, além disso, ou mais importante que isso, é que de todo lugar, de todo clube que ele passa, ele sai brigado. É o que o Bruno está falando. Então você conhece o profissional de qualquer área, pode ser não é Viola? De qualquer área você conhece o profissional, como ele sai das empresas onde ele trabalha. Não é? Se o cara sai bem e tal, portas abertas, você vê que o cara é um bom profissional. O São Paulo ele sai brigado de todo o clube. Você acha que já deu Você acha que já deu uma cota, assim, não é um programa de opinião, de informação, mas já deu uma cota de buscar o Sampaoli, ser um técnico emergência, assim? Porque eu vejo os clubes sempre fugindo para essa rota, assim, sabe? Dele. Então, mas aí, até Bruno Andrade, eu estava conversando com o Felipe Abreu, que é o editor do Sport Center, e ele é atleticano, e ele estava falando assim, só que essa conta aí vai na conta da torcida. Porque o Atlético tinha sondado outros nomes, entre eles o Zubeldia. Zubeldia a torcida rejeitou. Sim. Martim Anselmi, estava acertado, a torcida invadiu o Instagram do Martim Anselmi, xingando o Anselmi de tudo que era nome para ele não vir. E aí ele recuou. E aí a direção cedeu à pressão da torcida, e aí essa pode ser uma responsabilidade da direção, cedeu à pressão da torcida e foi atrás do Sampaoli. Sim. Aí deu no que deu aí. E agora sim, eu acho que o Atlético Mineiro ele tem que ser mais criativo no mercado. Isso vale também para os outros clubes brasileiros, né? Ser criativo no mercado. Chega desses nomes comuns que a gente sempre busca, como é o caso do Sampaoli, que agora a gente vê que deixou o Atlético Mineiro numa terra arrasada ali. E aí o Bruno Andrade tem uma informação de um técnico que é muito promissor, viu? Então, eu considero muito promissor no mercado. Quem que é, Bruno? E o Atlético está indo atrás dele? Eu vou falar de 2 nomes, porque já foram 2 nomes consultados. Um é um antigo sonho, o Vicari falou aí do Zubeldia lá atrás, também do Anselmi. Naquele momento, houve uma pequena sondagem em relação ao Arthur Jorge. Era um sonho difícil, o Atlético deixou de lado. Aliás, o Cruzeiro também, antes de tentar contratar, ou antes de contratar o Tite, o Arthur Jorge foi opção pós-saída de Leonardo Jardim, mas também muito caro.
Então o Arthur Jorge foi novamente consultado. O Arthur Jorge, sim, é um sonho distante do Atlético Mineiro, porque custa caro, depois eu posso explicar um pouco mais. Mas o que tenho de novidade para além do Arthur Jorge é uma consulta feita pelo Vasco Botelho, também português, jovem, 36 anos, técnico do Moreirense, hoje oitavo da Liga Portuguesa. Muito bom treinador, falei sobre ele no começo da semana. Por mera coincidência, na ocasião perguntaram para a gente sobre o Alanzinho, brasileiro do Moreirense, que estaria na mira do São Paulo e não está, mas enfim, veio à tona esse nome. Eu falei bastante do Vasco Botelho, que não me surpreenderia de, hora ou outra, em breve ou não, ser cogitado num grande do futebol brasileiro ou do futebol europeu. É o caso, então o Atlético Mineiro procurou, gostou do que ouviu, só que ele tem uma multa rescisória no Moreirense, o contrato dele é até junho de 2027, e há outro ponto aqui que pode dificultar a negociação, que o Moreirense tem um acordo, uma parceria com o Bournemouth da Inglaterra, clube que contratou recentemente o Ryan, e o Bournemouth olha com muito carinho para o Vasco Matos para o futuro próximo. Ou seja, criar raízes em Portugal, crescer como treinador e daqui 2-3 anos ser o técnico do Bournemouth. A questão é que se o Atlético chegar, fizer uma proposta, convencer o treinador, aí o Bournemouth fica para um futuro ainda mais longínquo. Então o Atlético Mineiro tem o Vasco Botelho muito bem referenciado, mas continua sondando ali nomes no mercado para definir perfil, valores, etc. O que me disseram é que o Atlético vai investir pesado, não sei se ao ponto de pagar a multa alta do Arthur Jorge, por exemplo, mas que está disposto a pagar caro por um treinador, especialmente na questão de salários. O Vasco Botelho, claramente, por ser mais jovem, não ter o currículo do Arthur Jorge, é mais barato. Então, Vasco Botelho consultado é um nome, um dos. E em relação ao Arthur Jorge, para fechar do meu lado aqui, também foi sondado, o valor é alto e eu explico. 6 milhões de dólares é a multa rescisória dele no Al Rayyan, do Catar. Se eu não me engano, dá 31 milhões de reais na cotação atual, sem contar o salário significativo. Então, é um Arthur Jorge muito caro, um Vasco Botelho mais barato, 2 portugueses já consultados pelo Atlético Mineiro, que vai continuar aí nos próximos dias buscando, consultando, analisando, mas é bom ter esses 2 nomes em mente, porque de fato correspondem com a verdade. 6 milhões de dólares a multa. Muito caro, né, cara? É caro. Um comentário aqui muito interessante no chat. O André Felipe falou assim, Atlético deveria ir atrás do Rafael Guanais. Mas o Guanais acabou de recusar outras propostas. Recusou o Botafogo no fim do ano passado. Né? Enfim, mas vamos falar do que interessa, que é a questão do... Me incomodou muito essa possibilidade. Eu não sei, cara, não posso chamar de boicote, que eu não tinha certeza, mas me incomodava. Assim, eu não vou também dizer que é boicote, não, porque eu lembro de uma fala do Sampaoli sobre o Hever. Vocês devem lembrar que o Hever, ele chegou pro Hever e falou, Hever, eu não vou lhe utilizar, pode cascar fora. E aí o Hever falou, não, eu vou treinar, você vai ver, você vai me utilizar, e o Hever foi titular absoluto com ele. Então acho que quem treina bem, o Sampaoli coloca. O Minda, a gente viu um pouquinho dele jogar e ele estava realmente completamente perdido em campo, sem condição física e tudo mais. O Cassierra eu acho estranho, porque o Cassierra estava em pré-temporada, né, e ele poderia estar, o último jogo do Cassierra, salvo engano, foi 4 de dezembro. Então, realmente, também já tem um bom tempo. Só que é o seguinte, pra que leva pro estádio? Se ele me dá uma entrevista daquela dizendo assim, não tem condição de jogo, vocês não estão lá, eu tô lá, eles não têm condição de jogo. Se não tem condição de jogo, aqui que tinha. Coloca o Cauã Soares, então, no banco, coloca o Murilo da base no banco, já que esses caras não têm condição de jogar 10 minutos. Porque do jeito que ele falou, a impressão que eu tive é essa, apesar do Cassierra ter entrado 5 e do Minda ter entrado ali 25. Agora... eu fiquei bastante incomodado realmente com o pífio futebol que o Atlético apresentava. Porque por mais que o Atlético falta volante, todo mundo aqui sabe que falta volante. Falta zagueiro, todo mundo aqui sabe que falta zagueiro. Mas empatar com o Atlético, que é um time bem frágil, e ontem contra o Remo, tomar 3 gols do Remo com linhas espaçadas. Né? 4 com pênalti. Porque teve um... Que eu não sei, eu não conheço a regra, eu não sei se era pra ser anulado ou não. Eu acho Paulo que foi mal César anulado. Oliveira, exato, fala que era gol válido, né? Na opinião dele, como ex-árbitro, fala que a partir do momento que a bola bate ali, mas não é o próprio jogador que faz o gol, era pro lance ter seguido e ter sido validado. Então, assim, um time que toma 4 gols do Remo, vou colocar os 3 válidos, da maneira que tomou, né? O recuo frenético pro Everson o tempo todo. E o segundo gol, gente, do time do Remo,
O cara deu um toque na intermediária, o cara girou, pegou 2 caras livres. Os caras faziam o que eles queriam com a bola. E claro, com um chute de rara sorte ali, daquele jeito ali que o Iago Pikachu bateu perfeito no único lugar que cabia. Não? Então, parece que houve um desvio. Um desviozinho e ela vai exatamente no único lugar que tinha. Então a trajetória do Sampaoli no Atlético, infelizmente, foi pífia. Diante de tudo que foi apresentado. Então eu acho que a demissão é acertada, eu acho que a demissão é correta. E assim... Agora é a nova novela, né? Porque o atleticano só vive de novela agora. É a novela do volante, aí chega o menino do Porto B. Agora nós vamos viver a novela do treinador. Ô Wagner, a gente estava falando fora do ar aqui, e você como ex-jogador, obviamente que você tem uma visão diferente da nossa, né? Porque você está em casa vendo o jogo ali, pelo semblante de um jogador, pela uma entrevista numa zona mista. Ontem o Scarpa foi perguntado, não sei se foi, por quem que foi, que o Scarpa foi perguntado? Foi pelo Eduardo... Qual pergunta? Peraí, vamos lá. Sobre a reserva. A reserva. Foi pelo Eduardo Guerra, foi com a gente. Guerra, né? Foi lá no Osteigar. A pergunta foi ácida. E aí o Scarpa, ele deu uma escorregada, dizendo, olha, eu não vou comentar sobre as escolhas do treinador e tal. Mas tava meio claro que tinha um ranço ali, não tinha, Wagner? Com certeza você vê no semblante, ainda mais se tratando do Scarpa, que é um jogador em que já é campeão de Libertadores, tem a sua história fora do Atlético e também começou a sua história boa no Atlético, sendo campeão mineiro. E não gosta de ficar no banco. Nenhum grande jogador gosta de ficar no banco. E aí na hora que você apenas entra, dá passe, faz gols e você sabe que você pode contribuir com mais, e você sabe que você pode ser titular e tá tendo que aguentar uma decisão descendo goela abaixo, é muito difícil, HG. Tem que ter paciência, tem que tomar cuidado para não expor o treinador, não expor os colegas, não se expor também, porque uma palavra maldita ali você pode pagar uma conta muito pesada. Então o Scarpa, eu conheço o Scarpa desde a época do Fluminense. Ele subiu na época que eu tava lá, em 2015. Eu fui embora para a China e aí ele começou a jogar e depois ele foi pro Palmeiras. É um menino muito bom, muito trabalhador. Eu acredito que deve ser titular, porque... Não, tava jogando bem. Ele joga bem, ele arma bem o time. Ele sabe aonde colocar a bola. Quando ele traz pra dentro, ele tem o chute, tem o segundo pau ali pra ele estar achando aquela invertida de bola e tem o passe na direita. O terceiro gol do Atlético de empate do Dudu foi justamente uma jogada como essa. Não, tem sido, eu tô tentando levantar aqui, pelo menos tentar um apontamento de para onde que o Atlético vai caminhar agora no substituto do Sampaoli, se brasileiro ou português. Aí uma pessoa que eu estou conversando aqui me disse, o treinador que vem fala português. Mas deixa em aberto, é igual a nacionalidade. O sonho ali de alguns mecenas do Atlético, Carvalhal, Jorge Jesus, é português. Não, Jesus é o sonho do Ricardo Guimarães. Mas esse não vem nunca. Carvalhal, Arthur Jorge, né? Não sei se vai ser um deles. E brasileiro, eu também não duvido que eles possam... Renato ou Mirassol? Não, Tá, então eu vou perguntar a vocês aqui. Se o Atlético for para treinador brasileiro, você traria o Renato ou tiraria o Rafael Guanais do Mirassol? Olha... Renato ou Guanais? Acho que Renato. Eu vou ser realista. Você, Bolivar? Guanais. Você, Rap? Pô... Sou fã do Renato, cara. Eu acho que o Renato pega jogador de baixo nível, olha o que ele faz no Grêmio e faz os caras jogar uma bola que você acha até que eles é bom. Aí ele vai embora, o cara volta à realidade. Mas eu acho que o trabalho do Guanais é uma coisa que surpreende, mas seria um trabalho de muito mais paciência. Eu acho que agora o Atlético precisa de um cara, um boleiro. Acho que dessa vez a gente tá precisando de um cara de alto nível. Precisa de um treinador maior do que todos que passaram por aqui nos últimos anos. E qual seria esse, na sua opinião? O Cruzeiro fez um investimento ano passado. Mas se ele fizer isso, ele vai trocar todo mundo. Se ele trouxer um treinador dessa magnitude. Mas aí tudo tratado antes. Mas já tá trocando, vai trocar o pneu com o carro andando. O Renato, mas de qualquer forma isso vai acontecer. O povo deve estar me xingando aqui. Por quê? Te xingando por quê? Porque eu falei Renato, o povo odeia. Mas o Renato, pra mim, no Atlético, ele seria... Eu já trabalhei com ele no Fluminense. Pra mim, eu vejo ele mais funcionando no Atlético do que no Cruzeiro. Por quê, Wagner? Perfil, hein? Perfil e o perfil do clube. O Atlético vai conseguir receber o Renato melhor. Porque o Renato vai falar a língua do boleiro, vai falar essa linguagem aí. Agora, o Renato no Cruzeiro, cara, já passou ali Abel, que é um baita de um treinador, adoro o Abel, já fomos campeão já.
que também fala a língua do boleiro, só que lá não deu certo. Ou seja, o jeito do profissional trabalhar no Cruzeiro, ele tem que ter mais postura, mais etiqueta. Não tão boleirão, igual o Renato que chega lá no vestiário, tá de sunga falando com o jogador aqui, achando que é jogador. Entendeu? E aqui no Atlético eu já tô vendo que parece que tá faltando isso. Ó, nosso produtor Guilherme Souza acabou de me informar aqui, atenção, informação importante. Não teve acordo. O Sampaoli foi demitido, inclusive pego de surpresa. A equipe do Sampaoli vai se manifestar ainda hoje, tô falando do staff do Sampaoli, provavelmente por uma nota. Então, o Sampaoli foi demitido e, segundo o Guilherme Souza apurou agora, foi inclusive pego de surpresa. Ô HG, eu posso entrar nesse assunto técnico? Porque assim, eu acho que uma coisa, quando a gente vai olhando os últimos técnicos do Atlético, cara, é uma coisa muito complicada. Porque você pega assim, vamos lá, Cuca, Sampaoli, Cuca, aí o Cuca sai, vem o Turco Mohamed, aí sai o Turco, volta o Cuca, sai o Cuca, vem o Kudê, aí do Kudê você vai pro Felipão, certo? Do Felipão você volta pro argentino, que é o Milito, do Milito você chama de novo o Cuca, tô acertando? É isso mesmo. E aí do Cuca você chama o Sampaoli. Cara, cada um com um perfil não totalmente tem nada diferente. a ver. Então assim, o que eu tô querendo dizer? Eu espero muito que essa escolha do Atlético pelo novo treinador seja uma escolha técnica. Que a diretoria saiba o que ela quer e saiba as peças que tem. Perfeito. Porque onde que eu tô querendo chegar, cara? Eu não consigo entender, vocês estavam falando sobre isso, o Scarpa no banco do Atlético. Mas eu acho que isso passa muito pelo estilo de jogo do Sampaoli. Sim. E o Sampaoli não abre mão, cara. Então o Atlético trouxe um treinador sabendo disso. Sabendo que algumas peças dele não se encaixam no estilo de um técnico que não muda o estilo dele. Então assim, acho que mais do que falar em nomes, eu queria ver uma decisão mais técnica, uma escolha de um treinador que você sabe por que você tá trazendo. Pô, tem um elenco assim assado e esse cara vai encaixar. Ô André, o problema do futebol brasileiro é que eu não vejo nenhum clube com uma coerência, né? Porque cada equipe tem seu DNA, né? Sim, o Cruzeiro sempre foi um clube mais leve, né? Mais técnico, igual nós estamos falando. Isso. O Atlético é um time mais de chegada, mais aguerrido, né? O Corinthians muito forte também, defensivamente. Palmeiras. O Fluminense mais leve também, né? O Palmeiras um time de academia, né? E você não contrata um jogador levando em consideração o DNA e a história do clube. Isso que eu fico impressionado, porque você acabou de citar aí, Andrezão, muito bem. Falou bem, exatamente isso. E cada um com um perfil totalmente diferente. Parece que busca um nome, né? Quem é o nome grande que tem aí? Ah, então vamos nele. Mas por isso que eu gosto do Renato, porque o Renato, eu acho que ele, desculpa o que eu vou dizer, ele transa bem com a história do Atlético. Renato é boleirão, Renato é o cara que chega pros caras e fala assim, tem vídeo dele disso. Vocês não sabem bater na bola não, deixa eu te mostrar. O cara tem 60, o cruzamento é perfeito. Mas olha, assim, como é que o Rap, eu não acredito que eu tô ouvindo isso da sua boca. Eu não acredito que você tá olhando pro treinador que o Atlético precisa contratar e você tá colocando uma característica que é de ensinar a bater na bola. Não, imagina você falar disso não. Imagina você todo quando vê. Você sabe que eu não falei isso. O que eu tô dizendo é que ele é o cara que ele consegue dialogar bem com a turma. Ele é o cara que, por exemplo, ele pega os trabalhos dele, eu sei que é no Grêmio, no Flamengo, com o orçamento robusto, ele conseguiu fazer o quê? Mas o Flamengo, aqui, o orçamento com o Tite não conseguiu, com o Renato não conseguiu, com o Sampaoli não conseguiu, um monte de gente não conseguiu. Não é só ele, não. Pagou uma língua naquela época, né? Antes ele falou, se eu tiver o dinheiro, aí depois ele foi pra lá. Mas não é só ele não, pô. Um monte de gente.